palavra numa oração que eu estava fazendo e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler o texto que é João capítulo 15, né? Que é o capítulo da videira. E lógico, Jesus está falando aqui o tempo todo sobre dar fruto. Mas eu quero falar só o versículo 8, que diz assim, João 15, obrigado, amado. O verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ok, antes de começar a compartilhar a palavra aqui, eu queria falar de onde surgiu essa mensagem para mim, tá? Vocês sabem que eu tenho orado muito por mim, eu sempre oro muito por mim, né? E Deus, Ele está sempre me mostrando alguma coisa sobre mim, tá? E uma das áreas que Deus me mostrou essa semana passada foi uma área que eu não tenho dado fruto. E realmente eu fui pego assim de surpresa, incrível, de uma forma incrível. Eu tive até um sonho que eu estava tendo dificuldades naquela área, que é uma área pessoal, e eu tenho dificuldade de dar fruto nessa área. E Deus começou a falar comigo que o que eu precisava era ouvir a voz dele naquela área, porque a falta de fruto é que, embora eu tenha ouvido para ouvir Deus em várias áreas, e eu tenho produzido muito fruto nas áreas que eu tenho ouvido a voz do Senhor, naquela área eu não tenho produzido fruto por uma razão. A voz do Senhor não chegou nos meus ouvidos naquela área específica. Então eu comecei a orar sobre isso e ele começou a desenvolver essa mensagem que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu quero falar é isso aqui. Todo fruto na vida humana procede de uma voz, tá? Todo fruto na vida humana procede de uma voz. Nós não percebemos isso, e é isso que você vai entender nessa mensagem simples, é que nós produzimos frutos, muitos frutos em várias áreas, todos nós temos áreas de produção. O que nós não percebemos é que nós temos ouvido a voz de Deus naquela área, sem a gente perceber, entendeu? Na área que a gente tem ouvidos para ouvir, nós não percebemos que nós estamos operando debaixo de uma voz o tempo todo, tá? Eu quero enfatizar isso. Nós não percebemos que o ser humano ele foi feito para ouvir, tá? Eu preguei uma mensagem que o ser humano é um ouvido. Nós não somos nada mais, nada menos do que um ouvido, tá? Quando a gente ouve a voz do Senhor, os irmãos podem ficar mais na frente para aparecer na câmera, porque não está aparecendo muito. I know. Então, nós não percebemos que o ser humano é feito para ouvir. E ele é feito para produzir alguma coisa pelo ouvido, por aquilo que ele ouve. Sem ouvir uma voz, você não pode produzir. Lembra da frase que Jesus falou? Pelos frutos os conhecereis. E aí, você tem que perceber o seguinte, que o fruto revela onde está o ouvido da pessoa. Isso é muito incrível, sabe? Quando uma criança, um jovem, começa a não obedecer os pais, começa a errar e desobedecer, esse fruto de desobediência é porque ele já não ouve os pais. Ele está debaixo de uma outra voz. Então, o fruto sempre depende de uma voz que você está debaixo dela e não sabe. Queria pedir para os irmãos para vir mais para frente para poder aparecer da câmera. Vem um pouquinho mais para frente aí. Pelo menos fica parecendo que a nossa igreja está cheia. Então, pelos frutos os conhecereis. Eu queria que você pensasse nessa noite que nós não estamos falando de nenhuma outra pessoa, porque essa revelação veio para mim e Deus falou que pela ausência do fruto naquela área, eu não estava ouvindo a voz de Deus naquela área. E eu comecei a orar e a oração é a seguinte: Senhor, traz o meu ouvido para essa área estéril da minha vida. Deixe-me ouvir tua voz nessa área estéril, porque a razão de eu não produzir fruto nessa área é que eu não tenho ouvido para o Senhor nessa área.
embora eu tenha ouvido para Deus em várias áreas. Eu ouço a Deus em várias áreas. Eu consigo produzir fruto em várias áreas. E eu produzo assim, sem dificuldade. E você também. Você sempre tem áreas em que você tem produzido fruto sem dificuldade. E não é só áreas espirituais. Deus não fala com a gente só sobre o céu. Ele fala com a gente sobre a terra também. Ele fala com a gente sobre comida. Ele fala com a gente sobre trabalho. Tá? Então, assim, na área que eu e você temos ouvido, você pode buscar na sua vida que tem fruto. Você produz. Mas eu quero que você procure não é o fruto, é a voz. Porque uma coisa que nós não temos percebido é o quanto nós dependemos da voz do Senhor e nós não estamos ouvindo-o em certas áreas. Ok, nossas áreas produtivas, tá? Há uma frutificação de coisas boas, elas revelam que a voz de Deus está sendo ouvida por nós. Porque todo fruto na vida humana depende de uma voz. Em qualquer coisa que nós fazemos, Deus é quem dá o crescimento. Eu queria enfatizar esses textos aqui, ó. Primeiro, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. E depois, Colossenses 2, 19. Então, nós vamos ler esses dois textos agora. 1 Coríntios 3, eu gosto de orar esse texto em relação à igreja. Eu não sei se nas suas olhadas do Facebook, nas descidinhas que a gente faz assim com o dedinho, você já encontrou um anúncio que tem lá, não sei se no meu Facebook aparece direto, expanda a sua igreja de 200 para 2.000. Alguém já viu isso? Isso aparece muito lá no meu também. Tipo assim, as pessoas têm sempre uns projetos aí de fazer crescer a igreja. Eles acham que montar um novo programa e fazer isso, fazer aquilo, eles esquecem desse texto aqui, 1 Coríntios 3, verso 6. É isso mesmo? 3, eu estou no segundo. Yeah. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É incrível como Deus não permite a gente dar o crescimento para nada. Deixa eu falar algo sobre isso. Vamos ler o verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, seu business, seu ministério, sua igreja, o que quer que seja, você pode plantar, mas nem você não consegue fazer crescer. Eu sou prova disso. A igreja em Chelsea, ela vai fazer 19 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro dos vários anos que a igreja passou sem mover do lugar, mas sem mover um milímetro. Eu me lembro vários anos em que aquela igreja teve 70 pessoas. 70 no hall de membros. No culto vinha 40. E você ficava torcendo para os irmãos virem tudo no culto. O culto que vinha muita gente vinha 60. E a igreja com mais de 10 anos. Na igreja vinha 60 pessoas no culto. Entendeu? E a gente ministrando, e a igreja não saía do lugar. Não saía do lugar, não saía. E aí, qual é a tentação quando você está com um business, uma igreja, um negócio que não sai do lugar? Arrumar jeito de fazer ela crescer. Você quer que produza. Você quer fazer, produzir, mas você não consegue. Qualquer programa que você arrumar, quem dá o crescimento é o Senhor. A questão do fruto na nossa vida depende da voz. E Deus não falou para aquela igreja crescer naquela época. Não era a voz dele para ela crescer. Era a voz de ficar estagnado. Eu me lembro que Deus me repreendeu, porque ele falou que eu estava em rebelião contra ele, porque eu não aceitava a igreja no nível que ela estava. Ele falou para mim assim, você quer a igreja melhor do que eu quero ela agora? Ele falou, eu não quero a igreja melhor agora, e daí? Qual o seu problema de não querer ela do jeito que eu quero? Uma das coisas que eu reclamava com Deus é que eu não tinha músico. De fato, eu não tenho até hoje, mas era um propósito de Deus. E por eu não ter músico, eu paguei vários músicos. Oi? Está começando a ter. Eu paguei vários músicos. Eu pagava um baterista, eu pagava um baixista e pagava um guitarrista. Então, os caras eram tão bons que não tinha nem ensaio. Eu dava a música pelo YouTube, já dava o tom, a gente chegava e, tocava, sem problema. Só que terminava o louvor, cada um pegava a sua guitarrinha, descia do púlpito e ia embora. E o Senhor falou para mim assim, ele falou desse jeito para mim, eu te dei músico? Ele perguntou para mim, eu te dei músico? Eu falei, não. Eu queria até saber por quê. O Senhor não me deu, de verdade. E ele falou assim, então quem mandou você dar a volta por mim, pelo que eu não fiz,
e tentar fazer uma coisa que eu não fiz. Manda todos os músicos embora. Eu ouvi isso muito claro no meu ouvido. Manda todo mundo embora. Eu não dei porque eu não quero dar. Ei, será que você reconhece quando Deus não quer falar numa situação, porque se ele falar, vai produzir fruto? Ah, come on, gente. Fruto é produto da voz. E Deus falou para mim, manda todo mundo embora. Não tem músico, eu quero que você toca. O que você tem? Eu falei, só eu e minha esposa. Então é isso que vai ser. Deus falou para mim, o que eu te dei? Você me deu, é eu e a minha esposa. Porque eu tinha uma birra com Deus, que era a seguinte, eu queria ser o pastor. Eu não queria ser o ministro de louvor. Right? Eu queria chegar igual todo pastor. Chega no culto, os irmãos fazem o louvor e o pastor fica esperando aquela hora que ele vai pregar. Eu nunca tive isso. Tem 20 anos de culto, todo culto eu dirijo louvor. E eu estava cansado disso. E Deus falou para mim, pode mudar a cabeça, porque eu não vou mudar isso. Eu quero você fazendo louvor. So, ele não falou a voz que trouxe esse fruto. Eu tive que aceitar a voz diferente. A voz é, faz com o que eu te dei. Então, foi isso que começou a dar certo. Pode falar, mano. Você acha que Deus não queria a igreja crescer porque ele queria trabalhar dentro da igreja em áreas até... Eu diria, sabe o quê? Não na igreja. Deus queria trabalhar no pastor. Ele falou isso para mim. Deixa eu te falar. Uma vez a igreja começou a diminuir muito e ficou com 37 pessoas no hall de membros. Eu me lembro de uma fase que a gente só sangrava, só perdia. A conversa de gabinete, eu vim só agradecer. Eu falei, já vem lá mais um agradecer para ir embora. Aquela história. Eu me lembro que eu e a Gel, a gente teve um tempo que a gente chegava na cozinha assim, era uma dor tão grande, porque a gente ia perdendo mais um. E aí eu falei para Deus assim, eu acho que você não está querendo fazer uma igreja, porque eu estou fazendo o meu melhor e não está saindo nada. Ele falou, você é inteligente, você descobriu o meu plano, eu não estou querendo fazer uma igreja, estou querendo fazer um pastor. E ele me perguntou, você vai deixar? Eu falei, opa! Sem dúvida. Exatamente. Por que a igreja não cresce? E eles dão os programas pra gente. Os membros dão os programas pra gente. E quando você não ouve a voz de Deus, você vai nos programas, você faz tudo que dá para fazer, né? Mas então, o Senhor queria trabalhar no pastor, essa é a verdade. E aí, ele trabalhou na igreja, mas depois que ele trabalhou em mim. Porque Deus me mostrou 5 áreas da minha vida que precisavam morrer. Ele apontou elas bem claro para mim. Uma das áreas que Deus mandou morrer foi no zelo pela igreja. Ele falou para mim assim, você é zeloso, hein? Você tem mais zelo pela igreja do que eu. Você quer ela melhor do que eu. Você está melhor do que Deus. Você quer ela melhor. Então, eu tive que oferecer o meu zelo pela igreja como um sacrifício ao Senhor. E quando Deus fez essa obra em mim, ele começou a melhorar a igreja, entendeu? Por isso que o meu paradigma, ele mudou. Meu paradigma mudou muito. Porque eu digo sempre que você é o pai de família, se Deus não trabalhar no cabeça, ele não vai melhorar a família. Entendeu? A sua igreja é a sua casa. Então, o seu ministério é lá. Então, Deus é quem dá o crescimento, tá bom? Não adianta. Hoje a igreja está crescendo de uma forma assustadora. Mas hoje que eu falo é 19 anos depois. O último ano da igreja, a igreja dobrou de tamanho. O último ano. Eu nem conheço direito o nome das pessoas. A gente ainda está decorando, você é o fulano, você é o fulano. A gente ainda está tentando visitar as pessoas novas que chegaram. Hoje eu vou fazer uma visita, que tem 1 ano que eu não fui visitar aqui em Marlboro. Depois do culto hoje eu vou fazer uma visita. Porque eu nunca fui na casa dos irmãos lá, entendeu? Eu vou na casa do Anderson e da Janaína. E eu ainda estou devendo a visita na casa de outros irmãos. Na casa dela, estou devendo. Na casa dela eu já fui. Então, assim, quando Deus fala, ele traz o crescimento. Já não depende de você, porque alguém diz comigo, Deus dá o crescimento. Agora eu quero ler Colossenses 2,19, que é importante. A gente vive debaixo de uma voz, tá, gente? É a voz que traz o fruto. Colossenses 2,19 diz
que há pessoas que não estão retendo a cabeça, que é Cristo, com C maiúsculo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Não sei se você já percebeu, mas tudo que o agricultor pode fazer é plantar. Se ele puder fazer mais alguma coisa, ele agoa, ele pode aguar, ele pode trazer a água, mas ele não pode fazer o crescimento. Então ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, aguou, mas nenhum dos dois conseguiu fazer crescer. Gente, isso é muito incrível, só o Senhor traz o crescimento. Só que eu queria que você focalizasse que o crescimento de qualquer coisa depende da voz. Onde Deus falar, vai haver um crescimento. Onde Ele não falar, não vai crescer. A pergunta hoje é, qual a área da nossa vida que é estéril? Ah, você tem. Eu vou te falar, eu me surpreendi com essa área estéril da minha vida, que eu não sabia que era estéril. Não sabia que eu tinha uma esterilidade. E onde há uma esterilidade, há um silêncio. Porque Deus, ou você não está ouvindo a voz de Deus naquela área, e você tem que pedir a voz naquela área. Então deixa eu prosseguir. Nossas áreas produtivas, né, onde está havendo uma prosperidade permanente, é porque Deus está fundamentalmente envolvido e falando conosco. Só que você não percebe. É tão natural para você dar fruto naquela área que você não percebe que você está debaixo da voz do Senhor. As coisas crescem nas áreas em que nós estamos ouvindo o Senhor. Nossos frutos são o resultado de ouvirmos a voz do Senhor naquela área. E geralmente nós não percebemos que estamos ouvindo a voz de Deus em certas áreas. Não percebemos. Olha aqui, ó. Não percebemos. É esse ponto que eu quero pensar agora com você. Não percebemos que estamos ouvindo. Deus está falando e estamos ouvindo. E pelo fato de que estamos ouvindo, estamos produzindo fruto. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Áreas prósperas, nas quais nós não temos dificuldade de gerar fruto. Tá? É natural para nós darmos frutos naquela área. Tá? O que nós não notamos é que nós estamos ouvindo a voz de Deus naquela área, ou nós temos um ouvido para Ele naquela área. Lembra de Marcos 4,9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode ter ouvidos numa área e não ter na outra, mas na área que você produz fruto, é porque você tem ouvido naquela área. Tá? E nós damos um fruto abundante. Por exemplo, eu tenho um ouvido para música. E no meio dos músicos tem esse negócio de ter ouvido e não ter ouvido. Porque quando a pessoa não tem ouvido, ela não canta, ela não consegue, ela não afina, ela não tem o ouvido para a música. Então, você percebe que para você produzir música, você tem que ter ouvido. Incrível, né? Não é talento, não é voz, é ouvido. E eu digo, em qualquer área da nossa vida espiritual, a gente tem que ter ouvido. Então, nós não percebemos que a voz de Deus, nesses casos, em que nós temos uma sabedoria naquela área, nós temos uma facilidade, nós temos um dom, e que essa habilidade, nós sabemos exatamente o que fazer, como fazer, e nós fazemos essas coisas bem. Você pode lembrar de alguma área em que você faz algo bem? Nem que seja aquela torta que você só faz aquela, mas sai bem. Você, pelo menos naquela área você ouviu, você sabe fazer. Você sabe fazer bem aquilo, porque eu quero que você descubra a voz que está por trás da sua habilidade. Porque se Deus não tivesse falado no seu espírito, você não saberia fazer aquilo. Então, é preciso celebrar as áreas em que nós fazemos as coisas bem, tá? Por favor. Celebrar. Já fez isso? Você já fez isso? Celebrar as áreas em que você ouve a voz do Senhor. E ouve hoje é no sentido de ter essa habilidade. Celebrar as áreas em que você ouve a voz. Por que você nunca foi para as drogas? Você ouviu a voz. Por que você nunca fez isso ou aquilo outro? Porque você estava debaixo da voz. Por que você fez isso e aquilo e aquilo? Porque estava debaixo da voz. Por que você se tornou o que se tornou? A voz te levou a se tornar aquilo. Eu me lembro quando eu era adolescente, e você sabe, quando a gente é jovem, a gente não sabe o que vai ser, né?
e a gente está estudando e está terminando segundo grau, e você nem sabe, e você fica naquela aflição, e o que eu vou ser, especialmente homem, porque homem é provedor, você tem que saber o que vai ser, então assim, você fica desesperado, né? Então, eu vou ser médico, o que eu vou ser na vida? Right? Eu estudava música, o meu sonho pessoal, quer dizer, a minha ilusão pessoal, que cada um de nós tem uma, era reger orquestra. Eu estava estudando música porque eu queria ser músico profissional, e aquilo não deu certo. Depois veio a ilusão de ir para a academia militar na aeronáutica, que não deu certo. E depois, e você está debaixo daí. Só que tinha uma voz lá no fundo de mim, falando uma coisa para mim. Um dia você vai ser um pastor. Quer dizer, já estava lá o tempo todo, eu só não conseguia ouvir ela direito. Eu sabia, mas eu estava procurando uma profissão. Então, debaixo da voz que eu estava, ela me trouxe até aqui. Eu não abro empresas. E teve um dia, pastor, que uma vozinha começou a falar comigo, que não era a voz de Deus. Tem tanto pastor aí que tem business, por que você não tem também? Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Elias Meireles, business, próspero, e ele muito no meu ouvido também. E por que você não abre uma empresa? Por que você não faz um negócio? Eu falo, quer saber? E eu fui nesse negócio. E o Espírito Santo, como é que é? Quem te falou que você vai ter business? Eu te falei isso alguma vez na sua vida? Eu não te falei isso. A minha voz não levou você a essa direção. A voz que eu estava falando com você levou você a uma direção só. Você vai ser, e você vai fazer só isso. Outras pessoas, eu falei que pode ter business, mas você eu nunca falei. E Deus falou muito claro para mim. Eu nunca chamei você para ter business nenhum. Você nunca vai ter business. Ele falou para mim. Então eu sei claramente que a voz que me conduziu, ela me conduziu só para uma coisa. Isso que eu estou fazendo. Então, você já celebrou as áreas que você ouve a voz? Eu tenho celebrado a voz que me trouxe a ser isso que eu sou hoje. Áreas que eu faço as coisas com naturalidade. Tá? Deus não fala com o ser humano só sobre coisas espirituais. Deus fala com o ser humano sobre business. Deus fala sobre sexo. Como é que é, pastor? Deus fala sobre comida. Deus fala sobre dinheiro. Por que tem gente que a dificuldade, a área estéril, a área que não sabe organizar, não sabe administrar? Vou colocar esse exemplo aqui, não sabe administrar finanças. Eu te pergunto, por que a administração na vida dessa pessoa é estéril? Né? Porque ela não ouviu a voz nessa área. Qual é a solução? Eu estou pregando essa mensagem porque eu descobri uma área na minha vida que é estéril. E eu comecei a receber a solução que é procurar a voz nessa área. Tem 2 semanas que eu comecei a orar pela voz numa área específica. Eu falei, Senhor, traz a tua voz no meu ouvido. Aliás, é diferente, leva o meu ouvido para essa voz, porque quem não tem ouvido é que não ouve. Não é que a voz não está falando, é que falta ouvido. Então, quem tem ouvido, ouve. Quem não tem, não ouve. Então, me dá o ouvido para ouvir nessa área em que eu sou estéril. Porque se eu tivesse ouvindo, eu não era estéril. Deixa-me prosseguir. Deus fala com você sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre como organizar o seu tempo. Deus fala com você sobre como lavar a louça. Aí alguém vai falar assim, pastor, agora você foi longe demais. Bem, deixa eu falar uma coisa para você. Quem lembra da pastora Cláudia, que pregou aqui no domingo? Uma pastora que veio lá de Kansas City. A filha da pastora Raquel. A pastora Cláudia, ela contou para mim na casa dela, lá em Kansas City, que ela estava lavando a louça. E ela tem muitos encontros, aquela menina, ela tem muitos encontros com Deus. Encontros que eu nunca tive. Ela já viu Jesus várias vezes, ela viu ele várias vezes, já. Ela até conta que a primeira vez que ela viu Jesus, ela ficou com a maior raiva, porque ela estava nesse encontro com o Senhor, que ela estava vindo ele caminhando, ele estava vindo caminhando, ela viu as sandálias dele, ele vindo caminhando em direção a ela, e ela estava no quarto, naquele momento de oração, tendo aquela visão. O marido dela chegou. Ele chegou no quarto procurando ela, e ele interrompeu a visão. Ele interrompeu aquele momento.
Mas essa foi a primeira vez que ela viu. E ela teve esse momento em que ela estava lavando louça e ela estava organizando as coisas dentro da dishwasher. E a voz falou com ela assim: eu gosto da forma como você organiza os talheres. Ah, come on. Deus quer falar com a gente. Esse nome aqui, ó, eu lembrei do nome, Gary Cassie. Gary Cassie é assim, Cassie. Ele é um pastor americano que trabalha só com finanças. Ele tem um programa no TBN chamado The Money Thing. Ele resolve a questão do dinheiro. The Money Thing. Ele falou que um dia ele estava orando, ele foi tirar o momento de oração dele. E nesse momento de oração, começou a descer umas ideias sobre finanças. Finanças. Como produzir, como fazer. E ele repreendendo aquilo. E ele, meu Deus, eu quero orar. Do tipo assim, esse não é o momento de pensar em dinheiro, eu quero orar. E ele, de tanto repreender aquilo, o Espírito Santo parou ele e falou assim: você quer parar de me impedir? Eu estou querendo falar com você sobre o business, sobre o negócio, e você não está deixando. Porque Deus não fala com a gente só sobre salvação. Ele quer falar com a gente sobre o dinheiro, ele quer falar com a gente sobre... Eu quero perguntar mais uma vez, essa é a simples mensagem dessa noite: em qual área você não tem ouvido a voz? Eu vou te dar um clue. A área em que você é estéril. Nessa área, falta a voz. Ou falta o ouvido, porque fruto é produto da voz em nossa vida. É preciso fazer um inventário das áreas em que o nosso ouvido está aberto para Deus. As áreas em que nós temos facilidade de ouvir o Senhor. Deixe-me dar um exemplo aqui, vou colocar no quadro. Eu quero colocar aqui áreas de paz. Aqui, ó. Em que áreas você tem paz? Ó, pode parecer muito simples, mas tem pessoas que não têm, como eu, não tem absolutamente nenhum pingo, nenhuma sombra de ansiedade. Nem tem uma sombra de ansiedade na área financeira. Eu não tenho. Absolutamente nenhuma sombra de ansiedade, de preocupação na área financeira. Nunca tive. Quando tive dinheiro e quando não tive. Na crise de 2008, quando a gente quase perdeu a nossa casa, a gente não conseguiu pagar a casa por 2 anos. A gente ia entregar a casa para o banco. A gente tentou fazer lei... Como é que fala? Whatever. Short sale. A igreja, por 8 meses, a igreja não conseguiu nos pagar salário em 2008. Não conseguiu nos pagar salário. A gente não teve salário por 8 meses. A gente nunca perdeu, a gente nunca faltou nada. Eu tenho uma área de paz. Se há uma área em que eu sei que eu ouço a voz de Deus, é na área das finanças. Eu tenho paz. Eu posso até cantar. Eu tenho paz como um rio, paz como um rio, paz como um rio em minha alma. Eu tenho paz nas finanças. Eu tenho. Incrível como eu não consigo me preocupar. Nem que eu queira me esforçar, eu não consigo me preocupar com... Sabe por quê? Eu tenho paz nessa área, porque eu sei que de alguma forma, eu não fiz nada especial para ter paz nessa área, mas de alguma forma, eu tenho ouvido a voz nessa área. Agora eu queria que você comparasse se há uma área de paz com as áreas de medo na sua vida. Tem alguma área de medo? Tem alguma área de ansiedade? Isso aqui significa ausência da voz. Ausência da voz. Aí você vai dizer assim: eu queria ser mais calmo. Você não é mais calmo, porque está faltando o som da voz naquela área. A pergunta é: você já orou? Você tem pedido a voz onde a voz não chegou? Por exemplo, às vezes você não sabe o que fazer em determinada área. Por que você não sabe? Você já se perguntou? A única razão que você não sabe é que você não está ouvindo a voz naquela área. E a questão de você orar, ou eu orar, é para a gente ouvir a voz. Então você tem que chegar para Deus e falar assim: eu quero que você fale nas áreas que você nunca falou. Aliás, desculpa, eu estou falando errado. As áreas que eu nunca te ouvi. Eu quero que você fale nas áreas que eu não estou acostumado a te ouvir, porque
A prova de que eu não estou acostumado a te ouvir é que eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Toda vez que eu tenho que fazer isso, eu tenho a maior dificuldade. Eu não sei. Áreas de paz. Áreas de alegria. Gente, eu estou falando de coisas que você talvez nunca pensou antes. Você já descobriu áreas de alegria? Áreas de alegria. Eu já pensei, mas como assim, pastor? Áreas de alegria. Bom, tem gente que tem uma alegria natural em algumas áreas. Tá? O que você não percebe é que você ouve a voz de Deus naquela área. E ela te dá alegria. Você já levantou aquele dia que você não sabe por quê, mas você está tão feliz? O que você não percebe é que, de alguma forma, o seu ouvido está ouvindo a voz de Deus naquela área de alegria naquela manhã. A gente acha que as coisas acontecem com a gente por acaso. O que a gente não percebe é que a gente está debaixo de uma voz. Se está tendo uma alegria, uma voz está falando no espírito da gente. Agora, eu queria que você comparasse as áreas de alegria com as áreas de tristeza. Se está tendo uma tristeza, o que está acontecendo? A ausência da voz. Silêncio. Produz o quê? O que está faltando nessa área? A voz. Alguém aqui pode imaginar comigo que Deus, se Deus fizer chegar o som da voz dele no nosso coração, essa voz nunca produz tristeza e depressão? Nunca produz ansiedade? Então, quando tem tristeza, o que a gente pode deduzir? Matematicamente. Está faltando uma voz. Aliás, não só está faltando uma voz, como a gente está debaixo de outra. Eu e você não temos escape. Nós somos um ouvido. Ou nós estamos debaixo de uma voz, ou nós estamos debaixo de outra. E quando você fala assim, não, na verdade eu não estou ouvindo nada, está um silêncio total. Não. Se está um silêncio, é porque tem uma voz bloqueando o ouvido para você não receber a instrução que vem de Deus, a inspiração. O que é o som da voz de Deus que eu estou falando? É inspiração. O som da voz de Deus não é uma informação matemática, ou vai ali, vira à direita, 3 passos, vira à esquerda e acabou, sem sentimento. Não, a voz de Deus, ela não é assim. Ela é um som que traz uma inspiração. Ela é um negócio que, ao chegar no seu ouvido, ela te levanta, ela faz você fazer aquilo. Não é um som seco. Não é um som seco. É um som poderoso. Eu quero falar sobre as áreas de prosperidade. Tá? O que você não percebe é que, se você é próspero nessas áreas, você está debaixo de uma voz, você está operando debaixo de uma voz que te faz próspero nessa área. E eu quero que você compare com as áreas de perda. Tá? Você acha que nós estaríamos debaixo da voz de Deus numa área e teríamos perda? Ah, gente, come on. Se eu parar minha mensagem aqui e a gente for embora, você já entendeu o poder da voz sobre nós? Você tem orado sobre a voz que chega no seu ouvido? Ou que está faltando no seu ouvido? Esse é meu único objetivo essa noite. A única coisa que Deus tem me falado nessas últimas semanas é: ora pela minha igreja, para que a minha igreja aprenda a me ouvir. O povo precisa saber caminhar debaixo da minha voz. Vocês dependem da minha voz para todas as coisas. Qual é o som que você precisa que chegue no seu ouvido que não chegou ainda? Você está sentindo falta de algo porque você não ouviu a minha voz. E se você não ouviu a minha voz, o que você tem que fazer? Clamar, 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 clamar pela voz. Dizer: Deus, eu não sei o que fazer, seu som não chegou aqui, eu estou perdido, não consigo produzir, estéreo, estéreo, estéreo. Não consigo produzir, eu sou uma Sara. Não consigo dar fruto, porque a sua voz não chegou em mim. Essa é o objetivo da oração com a nossa mensagem. E eu estou querendo ir para terminar. Essa é a razão porque muita gente no mundo... Agora, deixa eu falar essa parte aqui. Agora eu vou sair desse assunto de produzir coisas para Deus e falar isso aqui. Ó. Tem gente, vou colocar aqui, tem gente produzindo no mundo, olha só, coisas que não deveriam existir. Alguém já pensou sobre isso?
Tem gente que está criando coisas no mundo que não deveriam existir, que não são supostos existir. Como é que o ser humano produz algo que não era suposto existir? Porque as pessoas lá fora, elas estão debaixo da inspiração da voz dos demônios, e o poder criativo que tem no ser humano para produzir fruto para Deus, debaixo da voz de Deus, é o mesmo poder criativo que o ser humano tem para produzir frutos debaixo da voz do maligno. Nós somos seres criativos. Nós somos seres criativos, criadores como Deus, debaixo de uma voz, tá? Nós operamos debaixo de uma voz e não temos como não produzir fruto. Nós sempre vamos produzir um fruto, porque nós somos seres criativos e nós operamos debaixo de uma voz. Então, deixa eu falar isso aqui, ó. Tem pessoas produzindo música que não era para existir. Eu não vou dar exemplo aqui. Tem uns tipos de música que eu odeio. Para mim, eu não sei se alguém aqui gosta de rap, mas para mim aquela música não devia existir. Não era para existir esse tipo de música. Não era para existir funk. Não era para existir vários tipos de música. Por que ela existe? Porque uma voz chegou num ouvido humano. E nenhuma voz espiritual chega no ouvido humano e não produz nada. Música, moda. Eu pergunto para vocês, quem produziu essa moda maravilhosa da calça rasgada? Quem produziu ela? Ela veio do Espírito de Deus? Ou você acha que ela veio simplesmente da ideia de uma pessoa fantástica de Paris? Ela veio do inferno. É uma inspiração maligna, uma inspiração satânica. Tá? Como é que você rasga a roupa inteira e você acha isso bonito? Porque você está debaixo de uma voz e vai produzir coisas que não era suposto existir. Você vai produzir jogos, objetos, tá? Gente, tanto objeto que não era para existir e existe porque foi produzido, tá? Filmes, cultura, vídeos, religiões. Tem esportes que não era para existir. Explica para mim, se é de Deus aquele negócio de você entrar no elevador, ele subir de uma vez, a sua alma ficar lá embaixo, seu corpo vai lá para cima. Explica para mim. É do tipo assim, eu vou ver se a minha alma sai do meu corpo. Tchum, sobe de uma vez. Você acha que essas coisas deveriam existir? Essas coisas são de inspiração maligna. Elas são a voz que chegou no ouvido humano. Exatamente. Você entende? A voz produz um fruto. Se eu não pegar mais nada hoje, você entendeu o que eu estou falando. A voz produz um fruto. Pelo fruto conhecereis. Conhecereis o quê? A voz que falou. Pelo fruto você conhece a voz que falou ali. Eu quero colocar aqui lembrar dois textos aqui, né, diante do que eu estou falando, que é 1 Timóteo, o capítulo 4, verso 1, e 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4. Só quero ler esses dois textos aqui. 2 Timóteo, capítulo 4 também, versículo 3 e 4. Preste atenção como que as pessoas podem produzir coisas que não era suposto existir, simplesmente porque ela ouviu a voz. 1 Timóteo 4,1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se alguém está ouvindo as doutrinas dos demônios, eu te pergunto, vai surgir o quê? Ah, não vai surgir nada, não. Isso aí é bobeira. Isso aí vai passar. Really? Os homens debaixo da voz de espíritos malignos, ouvindo doutrinas de demônios, não vão produzir nada? Ah, claro que vão produzir.
Não tem como você não produzir um fruto debaixo de uma voz. Muito bem, vamos só passar para frente, eu quero terminar a mensagem com uma coisa boa. Mas 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim, porque virá tempo, exatamente, isso mesmo, esse versículo mesmo, esse mesmo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres. Por que eles ajuntam mestres, segundo os próprios desejos? Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Então, o homem vai produzir a coisa maligna debaixo do ouvido maligno. Agora, eu quero falar sobre uma coisa aqui, antes de eu terminar, que é o poder que o ser humano tem de inclinar o ouvido numa direção e de inclinar ele na outra. Alguém já ouviu a expressão bíblica, com certeza, já viu a expressão inclinar o ouvido. Ou, então quer dizer que eu posso inclinar meu ouvido? Oh, isso é interessante. Isso é interessante. E deixa eu ajudar você com alguns textos rápidos aqui. Provérbios 1:33. Alguém pode ler? Outra pessoa leia Provérbios 2:2. O que me der ouvidos. Para que você possa ouvir essa voz, você tem que dar o ouvido, que é a mesma expressão de inclinar o ouvido. Deixa eu colocar os textos aqui. Todos esses textos aqui estão no livro de Provérbios, e eu quero que você veja. Tá? Todos são no livro de Provérbios. Eu quero terminar com... Então, tem 7, 24, 17, 4 e 22, 17. 22, 17. Na minha versão, esses textos falam sobre inclinar o ouvido. Então, no capítulo 2, o versículo 2 de Provérbios, diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. No capítulo 5, o versículo 1 de Provérbios, diz: filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência. Espera aí, eu queria só fazer uma coisa aqui. O ouvido está aqui, tá? A orelhinha lá dentro, whatever. Ele pode inclinar para a direita, ele pode inclinar para a esquerda, né? Você pode até fazer assim, ouvir para cá ou ouvir para cá. E é isso exatamente que a palavra de Deus está dizendo. Você, ser humano, inclina o ouvido. Não é Deus que inclina o seu ouvido, é você que escolheu. Eu estou aqui no meio, tem uma voz aqui, tem uma voz aqui. Mamãe mandou escolher essa daqui. Whatever, tipo, você inclina o ouvido para onde você quer. E onde você inclinar o ouvido, você vai produzir o fruto. Vamos lá. Provérbios capítulo 5, o versículo 7 diz: agora, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das minhas palavras. Você tem que dar o ouvido. Provérbios 7, o verso 24, diz: agora, filhos, ouvi-me, estai atentos às palavras da minha boca. Inclina o seu ouvido para mim. Provérbios 17, o verso 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Veja que o ser humano tem essa responsabilidade de inclinar o ouvido numa direção. O malfazejo inclina o ouvido para a língua maligna. Então ele vai produzir que fruto? Da voz que ele está ouvindo. Finalmente, Provérbios 22, o verso 17, diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu entendimento. A Bíblia reconhece que o ser humano pode inclinar o ouvido, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por causa disso, nós seremos responsáveis, nós seremos julgados pelo lado da voz que nós ouvimos, porque nós inclinamos o ouvido naquela voz. Eu quero parar na palavra inclinar para falar de
de que às vezes o inimigo está puxando a voz da gente numa direção, mas você tem que levar ela para outra. Então, em vez de deixar o ouvido inclinar numa direção para produzir esse fruto, você tem que resistir essa inclinação e forçar o ouvido na outra inclinação. Deixa eu fazer uma pausa aqui agora, para explicar depois disso aqui, como eu tenho tido a experiência das pessoas, servos de Deus, ouvirem a voz do inimigo. É muito comum eu estar lidando com as pessoas que estão acostumadas a ouvir a voz do inimigo. Irmãos, olha, eu faço aconselhamento quase todo dia, porque as necessidades são absurdas. E hoje eu tive uma pessoa que eu nunca conversei com ela antes. Ontem eu tive uma pessoa que eu nunca conversei com ela antes. É a primeira vez. E hoje, essa semana eu conversei com esse casal. Então, ontem eu conversei com o marido, hoje eu conversei com a esposa. Uma situação de traição e uma situação que, assim, está uma destruição que, graças a Deus, está começando a reverter. Mas, quando as pessoas estão ouvindo a voz do inimigo, como eu tive nesse caso, as pessoas estão ouvindo a voz do inimigo, eu quero perguntar para a igreja, por que é que João 10, 27 não está funcionando muito na vida da igreja? João 10, 27 diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mediante as situações de aconselhamento que nós pastores fazemos, essa é a realidade? Não. A realidade é que as ovelhas de Jesus têm ouvido demais o inimigo. Mas a minha pergunta, vou colocar em preto aqui. Por quê? Eu quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta. Por que a igreja, falando igreja de modo geral, tem ouvido tanto o inimigo? Alguém pode pensar numa resposta para realmente falar? Não vou deixar vocês só pensando, eu quero que vocês realmente respondam. Por que você acha? Eu quero que você fale no microfone. Alguém quer falar? Por que você acha que a igreja evangélica, o povo cristão, o povo de Deus, tem ouvido tanto o adversário? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Eu quero melhorar no sentido assim. Por que há essa facilidade, essa tendência? Fala aí que não vai aparecer. Tipo no caso da traição, por que é mais fácil ouvir o inimigo? Porque o inimigo já fala assim, separa e tá tudo bom. E já deixa de trair o mesmo, a palavra fala, se traição você pode separar e tá certo. E se a gente for ouvir a voz de Deus, muitas das vezes Deus vai mandar a gente perdoar, esquecer. Então, para o ser humano agir na carne, é mais fácil ele ouvir o inimigo. Eu vejo que às vezes é mais fácil ouvir o inimigo, que é mais fácil para a gente atuar no que ele fala. Tá certo, eu entendi o que você falou. É mais fácil. O inimigo aponta um caminho mais fácil. Mas a minha pergunta eu preciso esclarecer melhor. Por que há uma tendência em nós de ouvir a voz do inimigo? Por que há uma tendência? Não podia haver essa tendência. Teria que haver em nós uma tendência forte de ouvir a voz de Deus, porque João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem. Ela não falou assim, ele não falou, elas tentam ouvir, elas pensam em ouvir, elas ficam lutando para ouvir. Ele não falou isso. A ausência da leitura bíblica. Por que há ausência? Por que a leitura da Bíblia, se é a ausência da leitura da Bíblia que treina o ouvido para ouvir o inimigo, o que a leitura da Bíblia faz então? Ensina-nos a saber o caminho do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. A leitura da Bíblia treina o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. A leitura da Bíblia inclina o nosso ouvido. Não acabei de falar do inclinar? Que o ouvido está aqui, ele pode inclinar para cá, ele pode inclinar para cá. O que é que faz o ouvido da igreja inclinar para a voz do inimigo? Falta de ouvir, e ouvir aqui é ler a palavra de Deus. Quando você está acostumado demais com a palavra de Deus, qual é a tendência do seu ouvido? Para onde que ele vai pender?
sempre para ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu lido com as pessoas que estão sempre com essa tendência tão grande de ouvir a voz do inimigo e de receber os planos dele, eu encontro o quê? Pessoas que não têm um relacionamento com a palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus faz é treinar o seu ouvido, é colocar essa tendência de ouvir. Você tem tanta Bíblia na cabeça, dentro de você o tempo todo, que a voz mais fácil para você ouvir é a de Deus, não importa quão mais difícil é o caminho que Deus apresenta. Não é uma questão de facilidade do caminho, é uma questão de onde o ouvido está treinado para ouvir. Quando você está treinado a ouvir a voz de Deus, não importa se tem que enfrentar o inferno inteiro, ou a opinião contrária de todo mundo, o seu ouvido está treinado para ouvir a voz do Senhor. E aí você vai produzir o fruto. Por isso medita nela dia e noite, para que possa ouvir a voz do Senhor. Então, agora, o último ponto da mensagem de hoje, e a oração que eu quero que você saia daqui fazendo é: traz a tua voz nas áreas estéreis da minha vida. Então, esse ponto aqui é: onde não tenho ouvido a voz. Onde não tenho ouvido a voz. Qual o clue? Esterilidade. Tá? Esterilidade naquela área. Áreas estéreis. Simplesmente representam que, por mais que eu ouça Deus em alguma área, nessa área, não tenho ouvido a voz. É onde eu não consigo produzir. É onde eu não sei o que fazer. É onde eu tenho grande dificuldade. Por exemplo, pessoas que têm grande dificuldade de perdoar. Você já pensou que você tem dificuldade de perdoar porque você não tem ouvido a voz na área do perdão? Caramba, a voz de Deus traz ideia para a gente. A voz de Deus dá criatividade. Não é só isso. Como eu falei, a voz de Deus não é seca, ela vem com um poder, ela vem com uma graça. A voz de Deus sempre vem com essa habilidade. Deus falou, você já sabe fazer, você já sai fazendo. É incrível! Eu não estou tendo palavra direito para explicar a minha mensagem, porque a revelação que eu recebi é muito grande do poder da voz, da capacidade da voz no ser humano, que o ser humano é apenas um ouvido, e quando a voz chega lá, capacita ele para fazer. Então, tem pessoas que têm dificuldade na área do perdão, porque não estão ouvindo a voz lá. Gálatas 5, né? Das obras da carne. Ele faria, né? Quando ele está debaixo da voz do Espírito, ele produz o fruto do Espírito. Olha, todos nós temos essas áreas onde nós ainda temos áreas que nós não nos importamos e não percebemos a necessidade. Por exemplo, tem áreas de esterilidade que você reconhece. Aqui, ó, esterilidade reconhecida. Eu quero chamar a sua atenção para o final da palavra agora. Esterilidade reconhecida. Sabe qual é o exemplo? Ana. Ela se vê uma mulher sem dar filhos, só que ela sofre por isso. Por que ela sofre? Porque é uma esterilidade reconhecida. Todo ano ela vai diante do Senhor, Penina está com um monte de filho, ela não tem ninguém. Só que muitos de nós têm uma esterilidade não reconhecida. Sabe como? Você não se importa. Você não se importa. Fala, amado. Você acha que nas igrejas as mulheres ouvem mais a voz de Deus, eu penso isso, do que os homens? E muitas vezes até as mulheres estão sofrendo na igreja porque num casamento por causa disso. Os homens são mais duros para ouvir a voz de Deus. Eu concordo absolutamente. As mulheres têm mais ouvido para Deus do que os homens. Elas têm. Elas não só buscam mais, mas a mulher ela tem uma sensibilidade. A mulher é mais religiosa. A mulher ela tem muito mais facilidade de ir buscar a Deus e ouvir a Deus. Por isso que às vezes, pastor, as mulheres se confundem muito com aquela questão do paradigma do homem ao sacerdote. O cara é sacerdote nada.
ele nem ouve a voz de Deus, ele é um surdo, ele não tem ouvido para nada. Que na verdade, a sacerdote na casa é ela ouve a voz de Deus, ela é a profeta, ela é tudo. Só que por causa desse paradigma, ela fica, eu não posso. Não, é ela que está ouvindo a voz de Deus, não é ele. E tem outro aspecto que eu tenho pensado muito. Nas igrejas, a gente tem criado uma coisa de família, tipo assim, servir a Deus é bom quando o meu marido vai servir a Deus, ou quando a minha esposa vai servir a Deus. E na verdade a gente não vê isso na Bíblia. Jesus falou que ele veio para criar divisão, e quando você tem que seguir a Jesus, você tem que seguir e cortar esse paradigma de dizer, eu só vou estar completo quando meu marido servir a Deus também, porque está faltando isso. Eu acho super errado de querer que o outro ouça para você ouvir e se sentir. Eu vejo que às vezes o culto de família que algumas igrejas fazem é uma glória de família, quando a salvação é que é a bênção maior, não a família. A família é uma coisa terrena, é uma bênção a família ser de Cristo, é uma bênção, mas condicionar eu ouvir a voz de, não, eu vou fazer isso porque meu marido também não vou fazer isso porque minha mulher também não faz. Esse ponto que o pastor colocou é interessante, porque eu entendo a tristeza de uma esposa que não tem o marido com ela na igreja, e o seu desejo é que ele esteja, mas o que ele está falando é uma realidade. Tipo, você nunca vai poder dizer, você não pode vincular o seu ouvir a Deus com o cara que não está ouvindo. Tipo assim, eu não posso fazer porque meu marido não faz, ele que é o líder. Ele é líder de nada, ele está morto. Ou você lidera ou não vai acontecer nada aí. Vai em frente, vai sem ele. Porque, você ia fazer uma pergunta sobre isso? Não especificamente sobre isso, mas na questão que foi mencionada, né, de mulher ser mais sensível à voz de Deus. Mas a gente vê na Bíblia que Deus falava com os homens, Moisés, Josué, e, enfim, vários, Davi, e a gente não vê muito mulheres mencionadas ali. Mas por que no tempo da Bíblia e hoje não? Não, eu sempre falo o seguinte, a preferência de Deus é sempre falar com o homem primeiro, mas ele não deixa de falar quando não tem homem para ouvir ele. Meu filho, não tem homem para ouvir, qual é a primeira mulher que está aqui pronta para me ouvir? É isso que eu tenho visto. Exatamente. Porque se Deus ficasse só dependendo de homem para ouvir, ele não tinha sido ouvido muitas vezes. Sim. Sim, ele trazia as mulheres, ele ouvia as mulheres. Deixa eu te falar, Deus quer um ouvido, ele não quer saber se é homem. Homem primeiro. Eu sempre falo, se Deus bater na porta de uma casa, ele falou, sua mulher está aí? Não, Deus não está procurando minha mulher, está procurando um homem. Tem homem aí? Só que muitas vezes não tem. Como não tem, então é você mesmo, minha filha. Deixa eu falar com você. Trabalho, dinheiro, esportes. Essas três coisas. Pergunta para ele se não é. Mas no caso dos crentes, não, é só trabalho, dinheiro e esportes. Eu queria perguntar a você, qual área estéril em você que não dói? Ai, Jesus. Ai, Jesus, qual área estéril? Eu não ouço a voz de Deus? Também não estou nem aí, não estou sentindo falta. Eu não produzo mais, também não estou sentindo falta. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Você é estéril nessa área e não estava pedindo a minha voz. E agora eu estou te mostrando uma área não reconhecida de esterilidade e você não está se importando. Só que eu passei a me importar. De 2 semanas para cá, eu estou me importando com uma área que é estéril e já acabou, deixou de ser, vai parar de ser estéril na minha vida. Mas eu te pergunto, qual área que você não tem ouvido a voz? Tem pessoas que não ouvem a voz na área da misericórdia. Não consegue ter misericórdia. Mas também não está nem aí. Eu não consigo ser misericordioso, mas também não quero ser. Ei, você precisa que a voz chegue no teu ouvido te falando sobre como ser misericordioso. Você precisa ouvir a voz de Deus na área da generosidade. O tal do mão de vaca, o tal do pão duro. Qual o problema dele? Ele não ouviu a voz na área da generosidade, então ele não consegue dar. Então, é preciso ouvir a voz, é preciso... Por exemplo, pessoas que têm um problema sério de ansiedade, ele precisa ouvir a voz na área da paz. Mas deixa eu ir para o meu final aqui. Tá? Nós temos que buscar a voz onde nós não temos ouvido a voz. Tá? Nós precisamos reclamar a voz onde ela não chegou.
é preciso reconhecer que mesmo ouvindo a Deus em várias áreas, tem algumas áreas estéreis, como Ana tinha. Ana era uma serva de Deus, mas ela tinha uma área estéril. Até que a área começou a incomodar. Se não fosse Penina, ela ia morrer estéril. Porque a área, você não ouve a voz, mas também não está procurando. Então Deus precisa te acordar. Então, se há um silêncio, há uma esterilidade. Então, eu quero que você faça essa oração. Traz a tua voz, tá? Para as minhas áreas de silêncio, tá? Traz a tua voz para as minhas áreas de silêncio, que são áreas estéreis. Se a voz dele não chegou, há um silêncio, há uma esterilidade. E eu não quero ser estéril nessa área. Então, tem gente que não sabe o que fazer no casamento, tem gente que não sabe o que fazer nas finanças. Por exemplo, eu vou terminar com essa questão aqui da vida de oração. É uma coisa que eu prego muito, é uma coisa que eu fico falando muito com os obreiros, e eu tenho umas pessoas que chegam para mim e falam, eu ainda não consegui orar. Deixa eu falar para você. Eu e você só vamos produzir uma vida de oração quando a gente ouvir a voz nos falar sobre oração. Não é pastor que fala com a gente. O som precisa chegar no nosso ouvido. Eu vejo isso quando eu vou orar. Porque a única razão de eu estar indo orar é porque eu tenho ouvido a voz de Deus na área da oração. Eu podia ser um pastor que ouvisse a voz de Deus na área da ação social. Eu sou o cara da cesta básica. E você tem um pastor que, olha, nós temos que cuidar da cidade de cesta básica. Ok, tudo bem, é uma área boa? É. Mas eu não estaria ouvindo sobre oração ou sobre outra coisa. Mas como Deus me abriu o ouvido? Em que área Deus me abriu o ouvido? Deus abriu o meu ouvido na área da oração. Por isso eu faço escola de oração. Por isso eu ensino a orar. Por isso eu cobro oração. Porque é a área que eu estou ouvindo. Eu queria perguntar se você está ouvindo a Deus na área da oração. Porque se você não está conseguindo orar, como alguns obreiros chegaram para mim semana passada, um obreiro específico, e ele falou para mim, não consigo orar. Eu falei, é? Está faltando a voz. E não é a minha, porque eu falo no seu ouvido o tempo todo. Não é a minha. É a voz do Senhor que não chegou na área da oração. Alguém entendeu essa palavra? Então, por favor, pare de ficar cobrando de você dar fruto quando você não está ouvindo a voz. Porque às vezes você vira para você e diz assim, caramba, eu tinha que estar melhor, eu tinha que ser isso. Você está ouvindo a voz nessa área? Não. Você precisa buscar a voz. E eu vou terminar falando isso aqui. Agora é o último terminar mesmo, é o terminar de verdade. Deus se conecta comigo pelo ouvido, tá? Deus se conecta comigo pelo meu ouvido. Se eu não tenho ouvido, eu não tenho como Deus se conectar comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque quem não tem, não ouve. Então, Deus se conecta comigo pelo ouvido. Ele traz suas habilidades em meu espírito, se Ele me faz ouvir a voz. Ele provê de sua palavra, e através dela eu tenho ideias, eu tenho pensamentos, eu tenho criatividades, eu tenho ânimo. Pelo som da voz, Ele transfere para mim sua divindade criadora. Ele me faz generoso numa área em que eu não era. Ele me faz forte numa área que eu não era. Pelo som da sua voz, Ele me faz frutífero e produtivo em abundância. Na área em que Ele faz o meu espírito ouvir a sua voz. Mas em qualquer área que eu tiver o silêncio da voz de Deus, eu serei estéril e improdutivo. Eu convido os irmãos para vir aqui, para nós orarmos pelo nosso ouvido essa noite. Por favor. Vamos orar pelo nosso ouvido.